Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre prisão temporária, os aspectos jurídicos e sociológicos dela. É uma continuação das nossas conversas até então, né, porque praticamente quase todas as nossas conversas nós citamos as medidas cautelares, principalmente as prisões cautelares que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico. Falamos também, de maneira superficial, sobre a prisão-pena, e hoje nós vamos aprofundar em uma delas, né? Relembrando que nós comentamos sobre a prisão pré-cautelar, que na doutrina como pré-cautelar seria a prisão flagrante, né? E as prisões cautelares, que seriam a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão preventiva ela já existe há tempos bem anteriores do que a prisão temporária. A prisão temporária ela surge no contexto, no final da década de 90, 90 não, no final da década de 80, quando o presidente ainda era o Sarney. Na época, lá por meados de 89, por aí, havia um escândalo na época de remessas cambiais fraudulentas, né? Crimes contra o sistema financeiro. Era um novo tipo de delinquente surgindo, porque até então nós conversamos muito bem isso também sobre o direito penal, como a criminalização da pobreza, né? Geralmente, o perfil da nossa massa carcerária hoje são pessoas, em sua grande maioria, que não têm um estudo completo, por exemplo, muitos analfabetos, e pessoas oriundas de regiões marginalizadas. Então, nessa época, surgia criminosos mais requintados, vamos botar assim, que faziam crimes, lavagem de dinheiro, evasão de diversos crimes financeiros, né? E precisava-se, então, naquela época, de uma medida, ainda em âmbito inquisitorial, que garantisse a persecução penal, porque, pelo perfil desse criminoso, desse delinquente que estava surgindo na época, não que isso seja um surgimento da época, né? Estava em evidência na época, podia se colocar em risco caso não tivesse uma medida ali que restringisse, cerceasse mesmo, a liberdade daqueles indiciados, porque eles teriam plena capacidade financeira, né? Para viajar, para fugir dessa pena e do exterior, entre diversas outras coisas também, né? Apagar provas, né? Destruir provas, etc. Então, a medida cautelar de prisão temporária surge nesse ambiente, nessas circunstâncias, por volta no final da década de 80, em 89, né, surge então a medida provisória número 111. Só que essa medida provisória número 111 foi uma medida de urgência ali, a pedido das autoridades, né, para que pudessem decretar a prisão temporária daqueles indiciados. Ela foi muito questionada, principalmente pela OAB, na época. A OAB propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, número 162, que, à época, ela questionava que o tema tratado pela medida provisória era tema reservado, restrito à lei ordinária, né, à lei federal ordinária. E, então, aquela medida provisória sofria de vício inconstitucional desde a sua criação. Dentre diversos outros questionamentos que a OAB propunha também naquela época, como a criação de novos tipos penais trazidos pela medida provisória, dentre outros. No entanto, essa medida provisória, se não me engano, a relatoria do Moreira Alves, 7 de junho de 1993, saiu o relatório, né, não um acordo que ele depois, em agosto de 97. É, já na relatoria, já no acordo, não chegou nem a ser analisado o mérito dessa questão, porque a medida provisória ela não se converteu em lei, ela precisaria disso, de acordo com o artigo 62 da Constituição Federal, ela precisaria, ao final do mês, ela daquele tempo estipulado no artigo 62, né, ela se converter em medida provisória, em lei, para que os seus aspectos regulados ali continuassem valendo. Então, essa ação direta de inconstitucionalidade da OAB acabou perdendo seu objeto, porque a medida provisória não se tornou lei. A prisão temporária ela veio regulamentada pela Lei 9.760, oriundo de um outro projeto de lei, entendeu? Não foi pela medida provisória número 111. Então, é, essa ação direta de inconstitucionalidade não foi para frente. Enfim, veio a lei, então, 9.760, e essa lei, ela não só regulou essa questão dos crimes contra o sistema financeiro, mas ela já aproveitou também com um rol, que cabe a vocês depois darem uma olhada na lei de prisão temporária para ver todos os crimes que ela elencou que são cabíveis à prisão temporária. Quem for atuar como advogado criminalista, né, quem for atuar na seara penal, tem que se atentar a esse requisito, porque não são todos os crimes que cabem em prisão temporária. Existe um rol ali na Lei 9.760, e esse rol de 89, né, esse rol ele é taxativo. Bom, então foi criada a lei de prisão temporária. Essa prisão temporária ela já existia em outros países, né, países
europeus, principalmente, já tinham os códigos lá, prisão temporária, o nosso que não tinha ainda esse instrumento, que não se confunde com a prisão preventiva. Nós vamos conversar ainda. A gente já falou em outras conversas sobre a prisão preventiva, mais do que a prisão temporária, né? Mas a prisão temporária, como a gente já está delineando, né? Ela acontece apenas em âmbito inquisitorial, ou inquisitivo, se você preferir chamar. Então, ela só pode ocorrer ao longo das investigações, né, da persecução penal pré-processual, né, ao longo das investigações ainda ali no inquérito. Depois de virar processo, depois que vier a denúncia e aquele indiciado se torna réu, a prisão temporária ela não pode mais subsistir. No entanto, a prisão preventiva ela pode existir tanto em âmbito inquisitorial como processual. Enfim, então, a prisão temporária, ela serve, isso você olha lá também no artigo 1º da Lei 9.760, mas ainda nós vamos falar sobre as ADIs 3.360 e 4.109, que teve um julgado recente, agora em 2022, que estipulou a constitucionalidade da Lei de Prisão Temporária em 5 requisitos cumulativos que é necessário existir para que seja autorizada, que seja referido a partir do juízo, né, a decretação da prisão preventiva. Né? A autoridade policial, o Ministério Público, eles têm que demonstrar esses fundamentos para que seja decretada a prisão preventiva. Enfim, nós vamos falar isso mais para frente da nossa conversa, nós estamos bem no início ainda do surgimento da história, da sociedade na época que estava acontecendo, quando surgiu a prisão temporária no nosso ordenamento jurídico, né? E eu estava comentando sobre os crimes do sistema financeiro, se eu não me engano, né? E da Lei 9.760, o artigo 1º da Lei 9.760, que está lá os requisitos do que tem que ter, né, para essa prisão ser decretada. Para que ela se presta também, né? Tem que tomar bastante observação ali, o advogado tem que observar com bastante relevância esse requisito, que a prisão temporária ela não pode ser fundamentada de maneira abstrata. Isso já pôde até na nossa era. Antigamente, nós vamos conversar também a crítica que se sentia da criação da prisão temporária como uma prisão para investigar. Aí vem até o paradoxo de Carnelucci, né, no processo penal, que para saber se se deve punir, começa se punindo, né? É um grande paradoxo do processo penal nesse sentido, bem rigoroso da prisão temporária, né? Mas, enfim, então, a prisão temporária, ela serve para resguardar o inquérito policial, é, resguardar se o indivíduo que vai ser decretado, por exemplo, a prisão temporária, ele está tendo ingerência no inquérito, ele está ameaçando testemunhas, ele está apagando provas, ele está, de alguma forma, impedindo que aquele inquérito proceda da maneira que deveria proceder. Aí sim, então, se pede a prisão temporária desse indivíduo. Hoje já foi julgado, né, que é preciso ter elementos concretos que esse indivíduo esteja tendo alguma ingerência ou que realmente seja necessária essa prisão temporária com algum indício de fuga, por exemplo. Não pode simplesmente pairar na cabeça de quem está uma mera desconfiança, né? Tem que vir respaldado em elementos concretos de que aquele indivíduo realmente pode e está planejando se evadir da eficácia penal, né? Da sentença penal. Enfim, não é nem sentença ainda, não tem processo. Da persecução penal que ao longo do tempo virará uma, um processo penal. Então, comentando sobre a ação direta de inconstitucionalidade da OAB, número 172, né? E vamos, então, ela perdeu o objeto, a prisão temporária foi criada através da Lei 7.960, no nosso ordenamento jurídico, de 1989. E aí, em meados de 2000, lá para entre 2000 até 2005, mais ou menos, começa a eclodir na nossa sociedade também, na história brasileira, uma série de operações. Era operação para tudo quanto é lado e, novamente, criminosos que não eram o perfil da nossa massa carcerária. Grandes empresários, doleiros, políticos, diversos outros que estavam lavando dinheiro, propina, corrupção. Eu vou compartilhar a tela aqui. Na própria ação, vocês conseguem, no site do STF, ter acesso a essa ação direta de inconstitucionalidade. E eu vou compartilhar aqui para vocês verem as operações, né, do que estava acontecendo nessa época, que eles trouxeram na ação. Bom, aqui vocês veem as notícias da época, né, por volta de 2003, 2004, as operações da Polícia Federal, 47 grandes operações que estavam acontecendo, 602 pessoas foram presas, 30% dos presos são servidores públicos. Só daí vocês percebem que não é o perfil da nossa massa carcerária de longe, né, porque, como a gente havia dito no início da nossa conversa, os presos nossos não têm nem ensino médio, né? Alguns, muito poucos têm. Só 8 das 47 organizações desarticuladas desviaram 10,5 bilhões. A nossa massa carcerária ela é plena de crimes de baixo requinte, né? Vamos botar assim, furto, roubo, em grande parte de tráfico de drogas também. Então, não é mesmo o que a gente vinha observando da nossa
o nosso padrão, né, de direito penal. Senador preso, teve muito deputado preso também. Entre os detidos, a cargo de suplente, de senador, teve juiz federal também, operação que estava vendendo sentenças. Juiz federal, delegado federal, agente da Polícia Federal foram presos também. Aí, prisão em São Paulo, diversas operações acontecendo, né? Até advogado também foi preso, ó, advogado do chinês, que era o maior contrabandista na época, né? Você vê todo mundo de algema, tá vendo? E aí que vem uma outra crítica, não é nem essa da prisão temporária agora, mas a gente percebe que logo depois, em 2008, foi criada a súmula vinculante número 11, né? Para quem não se lembra, a súmula vinculante número 11 é aquela que impede o uso de algemas do réu, do indiciado, quem quer seja, no preso flagrante, é quando esse não oferece resistência, né? Então, o uso de algemas seria somente para evitar um risco, né, da integridade física daqueles que estão no entorno daquela prisão, né? Para você ver, você acha que essa súmula vinculante ela veio nessa mesma época que está acontecendo tudo isso aí, que você está vendo das prisões de grandes empresários, políticos, senadores, juízes? Você acha que essa súmula vinculante impedindo, né, o uso de algemas nos presos, as pessoas que estavam sendo cumpridas nos mandatos de prisão, você acha que essa súmula vinculante ela veio porque os pobres estavam sendo presos, estavam algemando pobres? O pobre que se dane, né? Porque a gente sabe disso muito bem. Nós. Tá vendo como funcionam as coisas no nosso direito penal? O grupo dominante que foi ferido quanto àquela situação, eles começam a criar leis, né? E foi isso também. A medida provisória que nós vamos ver agora, 3.360 da ADI, é também um reflexo do grupo dominante que estava sendo atingido. Tanto que o que se impugna de modo principal nessa ADI, nessa ação direta de inconstitucionalidade, é o cabimento da prisão temporária para os crimes contra o sistema financeiro. Por que isso, né? Eles colocam que a exposição dessa ADI traz que não seria crimes tão graves como homicídio, tão brutais e cruéis contra eles. Mas claro que é, né? Porque o desvio da a corrupção, o desvio de verbas, né? Os crimes contra patrimônio público, eles matam muito mais que um homicídio qualquer, né? Eles matam dezenas de pessoas que ficaram sem alimento, que ficaram sem a saúde, sem os equipamentos, sem os remédios para a saúde, etc., né? Bom, então começa isso, a súmula vinculante, ela vem por conta disso, por conta dos grandes empresários e pessoas é, de notoriedade na sociedade estarem sendo algemadas e perdendo a sua dignidade, vamos botar assim. E aí vem essa súmula para impedir que as pessoas sejam algemadas, então, né, dessa forma. É apenas para garantir a integridade física do agente, ou de quem tiver o seu entorno, e se o preso tiver oferecendo alguma resistência. No entanto, não se observa isso hoje sendo cumprido da forma que deveria ser cumprido. Eu já soube de história, por exemplo, de uma mulher grávida na audiência de custódia, que ela foi algemada com o fundamento, e o juiz fundamentou a algema dela na audiência, como se ela colocasse em risco as pessoas que estavam ali dentro da sala de audiência. Vale frisar que toda sala de audiência tem ao menos um policial armado. E é comum se ver esse tipo de fundamentação na audiência de custódia, por exemplo, e que vai manter as audiências no preso por uma questão de segurança da sala. Então, ainda hoje mesmo, o preso não oferecendo resistência, ele ainda assim é algemado. Porque não são esses, né? Não são esses aí pelas quais a súmula vinculante foi criada. E diante de todo esse contexto que a gente acabou de ver muito conturbado, né, ali de 2000, 2004, 2004 é um ano que foi ajuizado, proposta, a ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Social Liberal, também o Partido Trabalhista Brasileiro propôs a ADI 4.109, questionando ambos, questionando a validade da norma, né, a constitucionalidade da prisão temporária, especificamente no quesito dos crimes contra o sistema financeiro, claro, porque é o, é o, a marginalidade dos grupos dominantes, elas são mais requintadas, né? São crimes tributários, são crimes políticos, são corrupções, etc. Enfim, ano passado foi julgado, então, isso em 2004, né, essa primeira ação, né? Foi julgado no ano passado as ADIs 3.360 e 4.109 e prevaleceu o voto do Edson Fachin. O plenário, então, ele decidiu, no ano passado, agora recente, que para ser decretada a prisão temporária, precisa cumprir 5 requisitos cumulativamente. Esse cumulativamente, ele é muito importante para que seja observado, não é um ou outro requisito que deva ser avaliado ali para o cumprimento da medida protetiva, da medida cautelar. É o cumprimento dos 5 requisitos cumulativamente. Quais foram, né, então, esses requisitos que o STF, o plenário do STF, por maioria, decidiu? O primeiro é que seria imprescindível para as investigações do inquérito policial constatada a partir de elementos concretos e não de meras conjecturas, né? Então, não pode ser, a prisão temporária ela não pode mais ser decretada a partir de uma fundamentação abstrata, genérica.
que advém de uma mera desconfiança, como a gente já conversou, da autoridade policial ou da promotoria, por exemplo. Porque tanto a autoridade policial quanto a promotores podem representar pela prisão temporária. E ele vai ser definido ou não pelo juiz, né? Enfim, na segunda, então, hipótese, segundo requisito que foi decidido pelo STF, é que se houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. Essas fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos lá no artigo 1º do inciso 3, né, da Lei 7.960, que é a lei da prisão temporária, que estamos comentando aqui hoje, eles têm que ser baseados em elementos concretos também, novamente falando que não pode ser fundamentado a representação em fundamento abstrato, né? Não obstante, agora é muito importante esse terceiro requisito que foi decidido, que a representação ela deve ser justificada, deve ser baseada em fatos novos ou contemporâneos. Ou seja, a gravidade do delito não pode mais, já não podia, né, há um tempo, né? Já tem esse entendimento doutrinário jurisprudencial que prisões cautelares não podem ser baseadas em fundamentação da gravidade em abstrato do delito. Até mesmo porque isso feriria também o princípio da inocência, etc., e diversas outras coisas. Porque prisão cautelar não é uma sanção penal, né? Prisão cautelar é para resguardar ou a persecução penal em âmbito processual ou inquisitorial. Então, ainda não se teve aí um contraditório pleno para definir uma sanção. Tudo bem, com a prisão pena depois que é feita uma sentença que ela transita em julgado. Enfim, antes até tinham prisões cautelares que não precisavam nem sentença transitar em julgado, né? Existia prisão por pronúncia e por sentença recorrida, por exemplo, que não existem mais no nosso código. Mas, enfim, então, esse terceiro requisito, que a prisão temporária ela deve ser justificada em fatos novos ou contemporâneos, ela é muito importante porque o cometimento do crime, por exemplo, mesmo que o indivíduo seja pego em flagrante, por exemplo, ele não basta mais o pretérito, né? Um crime pretérito, ou condutas pretéritas, a representação não bastam mais para que seja pedido ali a representação da prisão temporária, para que seja pedida a prisão temporária daquele indivíduo. Ou seja, tem que comprovar que aquele indivíduo, após o início das investigações, da conduta que se quer chegar a uma conclusão, ele agiu de modo a impedir aquelas investigações, atrapalhar a persecução penal. Ou seja, ele tem que trazer um fato novo que ele ameaçou alguma testemunha, por exemplo, é um fato novo, que ele queimou algum documento, por exemplo, que ele está tentando se evadir, que ele está tentando fugir, ele está preparando ali uma fuga. São fatos novos que estão sendo trazidos. Então, a prisão cautelar, a prisão temporária, ela deve ser decretada em cima desses fatos novos, não de fatos antigos. Tem que ter fatos novos. Isso foi decidido pelo STF agora. O quarto requisito dessa decisão também é que a prisão temporária ela tem que ser adequada à gravidade concreta do crime, né? E as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado. Isso, na verdade, algumas dessas questões não era nem necessário falar, mas é bom falar porque, mesmo com a decisão do STF, a gente ainda vê coisas teratológicas acontecendo, né? Porque antes já se discutia muito sobre a questão da prisão cautelar e sobre o princípio da homogeneidade. O princípio da homogeneidade é que a prisão cautelar ela não pode ser mais gravosa do que a pena que o sujeito teria numa condenação. Então, suponha-se que numa condenação, aquele sujeito, no máximo que ele faria, era uma prestação é uma pena restritiva de direito, né? Uma prestação de serviço à comunidade, ou uma prestação de pena pecuniária, etc. Ele não pode, então, sofrer uma prisão cautelar, ser preso num regime fechado, quando na sentença a sanção dele nunca chegaria a um patamar de gravidade desse ponto. Esse é o princípio da homogeneidade. O quinto requisito julgado, decidido pelo STF, é que se também cabe, então, as medidas previstas no artigo 319 e 320, que são as medidas cautelares diversas da prisão. E assinar no fórum, por exemplo, mensalmente, comparecer ao fórum da assinatura, tornozeleira eletrônica, etc., né? Então, no quinto requisito é se não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Então, tem que ser analisado também na prisão temporária se outras medidas cautelares menos gravosas que o cerceamento da liberdade, que a prisão e a pena corporal mesmo, já, né? Pode-se dizer que já não deixa de ser uma sanção desde já, uma prisão cautelar, se não há medidas menos graves que satisfariam o pleito da autoridade policial no Bom, então, após essa decisão, né, que aplicou a interpretação conforme a Constituição Federal à Lei 7.960, não se discute mais, então, sobre a procedência de representação com fundamentação abstrata. Mas isso, na prática, né, a gente ainda continua vendo coisas do tipo, até de prisão para averiguação, né? Há uma polêmica muito grande da prisão temporária no início dela, no surgimento dela, era a prisão para averiguação, que hoje é tida como inconstitucional, até mesmo nesse julgamento que eu estou citando do ano passado,
também se concretizou ali, se constatou ali a inconstitucionalidade de uma prisão para averiguação. Então, se a autoridade policial ela fundamentar a representação da prisão temporária para apreensão de arma de fogo, para apreensão de possíveis provas do crime, isso não é representação para prisão temporária, isso não é requisito de fundamentação, né, isso não preenche os requisitos da fundamentação para prisão temporária. Isso é para a última medida cautelar, que é a busca e apreensão, né? Então, a fundamentação da representação da prisão temporária como um provimento cautelar de natureza probatória, ela não se sustenta mais, até mesmo porque a prisão para averiguação ela é inconstitucional, e também porque não se pode presumir que a pessoa atingida pela busca vai adotar algum comportamento que prejudique o bom andamento da diligência, né? Isso é que a gente já estava comentando sobre a mera desconfiança, que não cabe mais aqui nesse contexto, né? Que o investigado também adotasse algum comportamento recalcitrante ali no cumprimento de alguma diligência, por exemplo, ele poderia ser preso em flagrante pela autoridade policial por desobediência, por desacato ou por resistência mesmo, né? Outro ponto importante, incluído pela lei de abuso de autoridade, foi o artigo 2º, parágrafo 4º dessa lei da prisão temporária, né? Que diz que agora, quando é decretada a prisão temporária, né, ou quando é representada a prisão temporária, tem que ter ali o dia que, na prisão temporária, é preciso que venha já no mandado o dia que ele vai ser libertado, a não ser que já tenha sido decretada uma prisão preventiva anterior à decretação. Não precisa de pedido de revogação para aquele indivíduo ser libertado, né? Assim que termina o dia da prisão temporária, aquele indivíduo tem que ser posto em liberdade é, imediatamente. No entanto, a realidade também é diferente, não é isso que a gente observa, né? Geralmente já tem uma prisão preventiva e aquela prisão ali se torna quase que ad eternum um processo, né? A garantia constitucional do indivíduo de responder um processo em liberdade, que sequer, né? O processo é para saber se ele é culpado ou não, já se começa punindo ele, já usando a prisão cautelar como uma espécie de punição, fundamentando em diversas questões que às vezes não condizem com os requisitos da prisão cautelares que nós estamos discutindo aqui. É importante ressaltar também, é importante trazer aqui a nossa conversa, o ministro Sepúlveda pertence, ele realça em prefácio da obra doutrinária que a prisão cautelar é, sem dúvida, a instituição mais cruel e angustiante do paradoxo dramático de todo o processo penal. E como repetidamente enfatizado, sendo em si mesmo um castigo, ela se instaura para decidir, final, se é caso de punir. É o que Carnerucci falava, né? Para saber se nem como se concluir que prisões temporárias são imprescindíveis para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Se necessário punir, começa se punindo, conforme comentamos sobre a questão da mera desconfiança. Então, que deve se vier fundamentado a representação como razoável suspeita, essa razoável suspeita, ela depende das circunstâncias do caso concreto. Então, quando nós comentamos sobre que não pode ser mais uma mera desconfiança, se vier a razoável suspeita como fundamentação na representação de prisão temporária, essa suspeita razoável, ela depende das circunstâncias do caso concreto que tem que ser demonstrado ali. Hoje, então, ao requerer a decretação da prisão temporária, deve o Ministério Público ou a autoridade policial apresentar as informações que contêm os elementos fáticos da suspeita de ingerência nas investigações, né? De maneira até mesmo a permitir um juízo sobre a sua conformidade para quem vai decidir sobre o deferimento ou não daquela prisão. Portanto, se você atua no processo penal, no que concerne a esses pontos que a gente acabou de discutir, é importante que você veja se a autoridade policial deixou de oferecer fundamento que nós conversamos até o momento, para o pedido respectivo, né, que é o da prisão temporária. Quanto ao perigo in mora, que é necessário a todas as medidas cautelares, perigo in mora e cum comisso delito. Cum comisso delito, ele tem que vir amparado em elementos concretos também. Cum comisso delito, que delito é um indício de autoria de que aquele indiciado realmente cometeu determinado crime. Perigo in mora, na verdade, a prisão temporária que é importante, demonstrar o perigo in libertatis, né? Perigo in libertatis é o perigo da liberdade daquele indivíduo para as investigações, não quer. E ele, para a persecução penal também. Bom, perigo in libertatis é o perigo da liberdade daquele indivíduo para o quer, para as investigações, né? Para a conclusão daquele. Já o perigo in mora é o perigo da demora e até mesmo por conta desse perigo da demora que se releva, né, até o contraditório no pedido de prisões cautelares, porque mesmo nas medidas cautelares é disponibilizado o contraditório, de 5 dias, para a defesa fazer, né, o réu se defender, né, o réu iniciado. Mas, nesses casos, né, também por perigo imóvel, já foi decidido até mesmo pelos tribunais superiores que se avisar para ter um contraditório da prisão cautelar, aquele indivíduo vai fugir
e aquela medida cautelar vai se tornar ineficaz. Então, se flexibiliza o contraditório nesse ponto, né? Bom, em questões práticas, né, quando se vê um mandato de uma representação por prisão temporária, tem que analisar que a prisão para averiguação é inconstitucional hoje em dia, né? Não se pode mais prender para escutar, para interrogar, ou porque é mais fácil, né, para a persecução penal, reconhecimento, dentre outras questões. Não obstante isso, tem que analisar também essa prisão para Marcelo Polastra, em doutrina, ele faz uma distinção entre prisão temporária e prisão para averiguação. Ele diz que a prisão temporária parte de um fato criminoso para uma pessoa determinada. Já a prisão para averiguações, ela parte de pessoas para levantar fatos aleatoriamente. Tem que observar isso no inquérito policial também, não só por conta da inquérito, não, na representação por prisão temporária, não só por conta dessa questão da prisão para averiguação, mas esses fatos mesmo, da qual a doutrina dele trouxe, isso foi julgado agora recentemente, que não basta mais os fatos antigos também, pretéritos, né? Tem que ter fatos novos, né? Bom, para deixar bem amarrado então, sobre não só os requisitos da prisão temporária, mas aqui ela se presta também, né? Ela se presta, então, para assegurar o resultado útil da investigação criminal. Dessa forma, não pode a autoridade policial, por exemplo, fundamentar a prisão temporária com preocupações processuais, que aí já não são da alçada dela. Mas, recentemente, eu vi uma representação na qual eu trabalhei, que a autoridade policial ela estava com preocupações em relação ao processo que viria, né, que já não cabe, mas os deslinde do processo já não é mais da alçada da autoridade policial, mas ela queria, já, desde já, colocando ali de forma aberta, que a prisão temporária futuramente seria automaticamente, né, convertida em prisão preventiva para que esse indivíduo respondesse ao processo preso. É garantido o indivíduo, nas condições do cliente naquela representação, ser primário, com bons antecedentes, ter tenra idade, né, tá muito novo, a- as condições pessoais dele dão a garantia jurídica dele responder ao processo em liberdade. Não cabe, então, o desvirtuamento dessa garantia jurídica pela autoridade policial em um processo que sequer existe ainda e sequer é da alçada daquele funcionário público, né? Então, isso deve ser levado em conta também. Para quem vai atuar na área e se deparar com a prisão temporária, quanto a essa questão da fundamentação que nós estamos conversando aqui, tem um julgado muito importante do ministro Eros Grau, no HC 95.009 de São Paulo, que ele ressalta a exigência de suficiente fundamentação do decreto judicial para a prisão temporária. Ele diz que o controle difuso da constitucionalidade da prisão temporária ele deverá ser desenvolvido perquirindo-se necessidade e indispensabilidade da medida. O ponto principal que ele coloca nessa decisão dele é em que e no que o corpo do suspeito é necessário a investigação. Essas perguntas elas devem ser respondidas na fundamentação. Em que e por quê o corpo daquele sujeito seria necessário ao procedimento das investigações. E é um pensamento muito cristalino e lúcido quanto a essa temática, né? Porque a gente sabe que a prisão cautelar é uma das medidas mais gravosas, pode ser ainda mais mesmo do que uma condenação, e ao final desse processo, aquele indivíduo ainda pode provar sua inocência e esse tempo que ele ficou preso, né? Não existe indenizações que vai cobrir a, todo o sofrimento, né, daquele indivíduo numa prisão cautelar, que aí nós conversamos sobre a prisão temporária, mais uma conversa mesmo, porque os destaques das questões técnicas, né? Existem muitas questões técnicas ainda para se comentar, como, por exemplo, a duração da prisão temporária, ela é permitida por 5 dias, sendo prorrogável por igual período, também 5 dias, a não ser para crimes hediondos ou equiparados a hediondos. E aí o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado também por 30 dias. Após isso, o sujeito continuar preso somente por prisão preventiva. Prisão preventiva já são outros requisitos que nós podemos falar com mais profundidade em outro vídeo, né? Que nós estamos tratando da prisão temporária, que ela tem os requisitos que nós comentamos nesse vídeo, né? E é para garantir a investigação criminal. Já a prisão preventiva, ela serve também para garantir o processo penal, entre outros diversos requisitos. É importante ainda a gente comentar nessa fase final aqui da nossa conversa sobre a presunção de não culpabilidade, né? Você não pode decretar, por exemplo, e simplesmente responder ao processo preso, até mesmo porque isso feriria de imediato, né, ao princípio da presunção de inocência. Então, não tendo uma fundamentação condizente com os requisitos da prisão temporária julgado agora recentemente pelo STF, então, se o indivíduo não tiver sido preso ainda, o advogado deve pedir o recolhimento desse mandado de prisão temporária. Se o indivíduo tiver sido preso, pede a revogação da prisão temporária. Bom, então nós fizemos um apanhado histórico aqui da prisão temporária no Brasil, né?
Era uma prisão que veio, uma prisão cautelar, que veio após a Constituição Federal de 1988. Por isso que a gente nem conta também no nosso código, né? O nosso código de processo penal é de 41, né? O nosso código penal é de 40. Nós comentamos sobre a ADI 162 da OAB contra essa medida provisória, 101. Comentamos sobre a ADI 3.360 também, da 4.109. Falamos sobre alguns pontos técnicos, né, da prisão temporária, da Lei 7.960. Que a gente não chegou a comentar que os presos provisórios eles devem obrigatoriamente ficar separados dos presos em regime fechado, presos condenados, né? Então, deve ter de forma obrigatória no presídio um local específico para os presos provisórios, para os presos de prisão temporária, presos de prisão preventiva. Bom, quanto à prisão domiciliar, a gente também ainda não comentou sobre ela. A gente chegou a comentar das medidas diversas da prisão, nos artigos 319 e 320 do CPP, que foi julgado pelo STF, que são cabíveis de serem ponderadas previamente à prisão temporária, no caso dessa medida cautelar, da prisão temporária, então ela é cabível. No entanto, a prisão domiciliar seria incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, né? É isso que, é isso que se tem na doutrina, né, hoje também na jurisprudência, se eu não me engano. A prisão domiciliar, a gente tem que ter uma análise também mais complexa dela, porque a prisão domiciliar ela não é algo pedido, assim, de representado, né? Ninguém representa por uma prisão domiciliar. Se representa por uma prisão preventiva. Assim que for deferida a prisão preventiva, então se representa para que ela seja substituída para a prisão domiciliar, se o réu assim preencher os requisitos, por exemplo, idade acima de 80 anos, entre outros. Então, a prisão domiciliar ela vem de uma substituição de uma medida cautelar, ela não é pedida de forma direta, né? Quanto ao princípio da punibilidade entre as prisões cautelares e as prisões preventivas, eu não vejo muito sentido que possa haver entre elas, né, a punibilidade, porque são duas prisões, apesar de serem cautelares, com fins muito específicos ali, né, e peculiaridades também entre elas, que são discrepantes, apesar de serem duas prisões cautelares. No entanto, o STJ ela tem decisão, no HC 620/474, de aceitando a punibilidade. Então, se a autoridade policial ou o Ministério Público, né, pedir representar pela prisão temporária e o juiz entender que aquela representação ali é necessária, preenche os requisitos da prisão preventiva e não da temporária, poderia o juiz decretar, então, a prisão preventiva a partir do pedido de prisão temporária. Existe, nada no direito ele é falsificado assim, de forma fixa, né? Mas já existe decisão no STJ nesse sentido, nesse HC que eu acabei de comentar para você. Bom, para fechar, então, a prisão temporária é uma medida cautelar, então, por isso, ela segue todos os requisitos da teoria geral das medidas cautelares, ou seja, instrumentalidade hipotética, ela não é o fim em si mesmo. A prisão cautelar, ela não se destina a uma sanção, uma pena, ela é decretada de forma acessória, né? Então, se ela é decretada no âmbito de um processo penal, aí já não é prisão temporária, mas é uma prisão preventiva, então uma prisão cautelar, por exemplo, né, que ela está no âmbito do processo penal, a ação penal, ela é o elemento principal ali. A prisão cautelar, ela é acessória ao principal, né? Ela existe para garantir que aquela ação penal decorra, para garantir o decurso daquela ação penal de maneira satisfatória, né? Então, ela não é um processo, não é um fim em si mesmo. Então, a instrumentalidade hipotética, preventividade, que as medidas cautelares elas buscam prevenir a ocorrência de danos irreparáveis no processo, ou de difícil reparação, né? Provisoriedade, que o próprio nome já diz, é provisório. Bom, cognição sumária também. Cognição sumária é que as medidas cautelares, o juiz, para fundamentar aquele pedido, né, não pode se basear no juízo de certeza, né? Então, por isso que é uma cognição sumária, é uma cognição superficial. O juízo de certeza, contraditório e toda a carga de profundidade numa decisão, ela vai ter uma sentença de mérito ao final do processo. A referibilidade, a tutela cautelar, ela deve guardar relação com aquele processo que está sendo discutido. Então, por exemplo, se o indivíduo ele responde a dois processos. Um desses processos que ele responde, ele está coagindo uma testemunha, por exemplo. A prisão temporária, a prisão preventiva, que é processo já, a prisão preventiva deve ser decretada nesse processo. A prisão preventiva deve ser decretada nesse processo aqui que ele está coagindo a testemunha. Isso não significa que deve ser decretada nesse. A tutela cautelar ela deve guardar referibilidade com aquele processo na qual ela está sendo
deferida, né, decretada. Então, é com esse e somente esse. Não, esse aqui não pode utilizar de que ele está coagindo testemunha em outro processo para ser decretada a prisão dele preventiva aqui. Entendeu? A proporcionalidade é óbvia, né? Uma coisa que a gente já estava conversando sobre o princípio da homogeneidade, as prisões cautelares, elas não podem ser mais graves do que a sentença que aquele indivíduo, se porventura condenado, vai sofrer, né? Vieram sofrer. A impossibilidade de decretação de ofício, então o juiz não pode decretar uma prisão preventiva ou uma prisão temporária de ofício, tem que ter uma representação da autoridade policial na prisão temporária ou do Ministério Público, e também um pedido da prisão preventiva, requerimento da prisão preventiva. Então, a impossibilidade de decretação de ofício também é um outro elemento da teoria geral das medidas cautelares, isso não é só para prisão temporária, né? Não pode o juiz decretar uma prisão cautelar de um indivíduo que não tenha sido representado, por exemplo, numa prisão temporária. Então, a autoridade policial, ela tem que representar, ou o Ministério Público tem que representar por aquela prisão para que o juiz possa deferir. Não pode simplesmente por ele mesmo decretar a prisão de alguém. O contraditório prévio também está no artigo 282, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que diz que, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, por exemplo, se ele avisar para o indivíduo fazer o contraditório de uma prisão cautelar que foi decretada contra ele, que está prestes a ser decretada contra ele, aquele indivíduo possivelmente vai se evadir, né, vai fugir. Então, nesses casos, por exemplo, que é de urgência, de perigo de ineficácia da medida, esse contraditório pode ser mitigado, né? Bom, mas se não for esse o caso, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. É isso que diz a lei, no parágrafo 3º do artigo 282 do Código de Processo Penal. Eu acho que a gente já cobriu uma boa parte da prisão temporária, falando sobre a história da prisão temporária, os aspectos sociológicos na qual ela surgiu, as medidas, as primeiras legislações relativas à prisão temporária no nosso ordenamento jurídico. Falamos sobre as ADIs, falamos sobre as leis, falamos sobre a jurisprudência e técnica. Acredito que demos uma boa passada sobre a prisão temporária. Qualquer dúvida também, caso você atue no processo penal ou esteja à mercê de não esteja respondendo um processo. Eu também estou disponível, meu contato está na primeira tela desse vídeo. Eu atuo em todo o Brasil, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero você no próximo. Então, um abraço e até mais.